Durante a entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli, nesta quarta, Bolsonaro também falou sobre sua expectativa para as eleições. Ao ser questionado se o general Walter Braga Neto seria seu vice, o chefe do executivo disse nunca ter confirmado que seria ele. Ao levantar o nome da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Bolsonaro disse que ela é cotadíssima para compor a chapa. O Braga Neto tem uma passagem marcante pelo Rio de Janeiro, na intervenção, foi muito conhecido, ajudou muito o estado do Rio de Janeiro. Terminou o tempo dele de 45 anos de serviço, veio trabalhar aqui na Casa Civil, foi um trabalho excepcional comigo aqui, um ministério difícil. Depois foi para... Você gostaria de tê-lo como vice? Você gostaria? Cotadíssimo. Tá? E a ministra Tereza Cristina também está cotadíssima? Cotadíssima, excelente pessoa também, excelente pessoa. No entanto, o presidente declarou que não bateu o martelo sobre o nome que deve acompanhá-lo na eleição de outubro desse ano. O general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, também fez comentários sobre Tereza e a classificou como uma pessoa diferenciada. Abra esse giro com você, Mota. O que acha dessa possibilidade da ex-ministra Tereza Cristina como a vice do presidente Bolsonaro na chapa? Bom, a escolha do vice é uma decisão difícil que tem que levar em consideração vários fatores. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem um instinto político muito aguçado e uma excelente capacidade de leitura de cenários. Uma escolha como essa deve levar em consideração principalmente o alinhamento com o presidente, mas entram vários outros fatores. O presidente tem pelo menos mais um mês para fazer essa escolha. O presidente Jair Bolsonaro nunca confirmou, né, o general Braga Neto como seu vice, mas insinuou, né, disse que seria alguém que passou pela Academia Militar das Agulhas Negras e que seria de Belo Horizonte, ou seja, Braga Neto. Aliás, disse exatamente aqui, nos Pingos nos Is, essa declaração foi exatamente aqui. Só que é o seguinte, há uma avaliação política, e a política muda muito, né, e tem que ser adaptada. É preciso seguir certas linhas da política. E é por isso que se volta a falar da ex-ministra Cristina, que está com a candidatura muito bem colocada ao Senado Federal. Essas pressões vêm principalmente dos grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, dos partidos políticos que estão na base de apoio do governo. E o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, considera que seria inteligente colocar a Tereza Cristina na chapa, porque facilitaria para o investimento do PL, já que é preciso uma cota para a mulher, e isso poderia facilitar o investimento na chapa do presidente Jair Bolsonaro, já que isso poderia ser contabilizado como investimento político também para a mulher. Além disso, há uma leitura clara das pesquisas eleitorais de que o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa dificuldade por conta de discursos e por conta de leviandades que levantaram contra o presidente Jair Bolsonaro, contra a mulher e tal, e ele tem uma dificuldade nesse setor. E é o setor, isso já está comprovado pelos números, né? O setor maior entre os eleitores brasileiros. 60% do eleitorado é mulher. Então, serviria para investimento, serviria para melhorar a imagem do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro e também para o investimento em campanha eleitoral. Só que é o seguinte, o presidente ainda quer se blindar e quer um vice militar, que é exatamente Braga Neto, que saiu do Ministério da Defesa, foi para o Palácio do Planalto como assessor especial e deve se desincompatibilizar para ficar à disposição. Pelo que eu conversei aqui, o presidente ainda não bateu o martelo e o Braga Neto não é carta fora do baralho e é, sim, um candidato forte a ser o vice do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Augusto? São dois bons candidatos, né? Qualquer um, ou se for escolhido o Braga Neto, tem suas vantagens, da mesma forma a Tereza Cristina. Então, agora, eu acho que esse negócio de impopularidade entre mulheres e tal, não acho difícil resolver isso, não, durante a campanha. O Bolsonaro primeiro deve perguntar o seguinte, o que é que ele fez objetivamente, concretamente, contra as mulheres durante o governo dele?
Da mesma forma, homofóbico e tal, o que é que ele fez contra os gays? Nada. Nada. Está há 3 anos e não se concretizou nenhuma das profecias dos que disseram isso aí é machista. Tá. Pois bem, e mostre também o que o Lula já fez. O Lula é o sujeito que trata as mulheres muito bem, pois ele chamou as mulheres do PT, as mais fanáticas, do grelo duro, né? A turma do grelo duro. Ele escolheu como mulher, como candidata a Dilma, a meu ver, isso é uma maneira de desmoralizar a mulher que faz política, porque ele escolheu a pior de todas. Né? Passou 5 anos sem que o Brasil entendesse o que ela estava falando, ou tentando falar. Quanto aos gays, foi o Lula que disse, lá em Pelotas, né, que Pelotas podia ser se tornou um polo exportador de veados. Isso aí estou reproduzindo palavras do Lula. Então mostra isso e pergunta o que é que fez o Lula, política feminista, então o que é que ele fez? E o Bolsonaro pergunte também o seguinte, o que ele fez concretamente contra a mulher? Esses caras condenam o Bolsonaro por crimes futuros. Agora, qualquer que seja escolhido para vice, pior que o Alckmin não vai conseguir ser. Pode botar num debate aí, qualquer um bebê de colo, se ele aprender a perguntar para o Alckmin como é que ele se uniu ao cara que queria voltar como ladrão à cena do crime, o Alckmin perde o debate para um bebê. Bom, e esse é o tema da nossa enquete de hoje. Queremos a sua opinião também. A nossa enquete desta quarta é a seguinte: quem você prefere como vice de Bolsonaro, Tereza Cristina ou Braga Neto? É a nossa pergunta de hoje, que já está no ar para você, como sempre, lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Você, Fiuza? A primeira importância de um vice é não atrapalhar, né? Não atrapalhar, não conspirar, não ficar com o olho grande no cargo, né? Não lavar roupa para fora, aquelas coisas assim. O Zé Maria e o Augusto Nunes sempre citam o Marco Maciel, né, com muita propriedade, como o vice dos sonhos, porque era um político, foi vice-presidente da República, do Fernando Henrique Cardoso, é um político do então PFL, se eu não me engano. E o pessoal às vezes fala, não, porque o Fernando Henrique é um governo de esquerda, né? Não tem como ser governo de esquerda, associado ao PFL, né, na época, e que foi até, o PFL foi até era um partido ali polêmico, com problemas, alguns coronéis anacrônicos, mas foi um partido importante para afiançar politicamente, por exemplo, o Plano Real. A política não é tão caricata assim quanto às vezes ela parece ser. E o Marco Maciel era o vice dos sonhos, como sempre cita o Zé e o Augusto, porque ele era discreto, porque ele não tinha ambições de passar à frente do presidente, porque ele não criava crise, não falava demais, tudo isso que está em falta na política brasileira, né? Então, essa situação agora do presidente Bolsonaro, e a experiência com o general Hamilton Mourão, eu acho que lhe deu assim 2 aspectos. Um homem preparado, que tinha ali capacidade de falar sobre os assuntos, de representar o governo, mas que, em termos dessa descrição, em termos de não criar arestas, não funcionou, né? Boa parte do tempo parecia em voo solo, inclusive frequentemente divergiu do presidente de forma que essa imprensa que atua contra o governo aproveitou. Então isso o presidente provavelmente não deseja mais. Agora, Tereza Cristina ou Braga Neto? Então tem 2 componentes também. Um é para a eleição, o sinal que se dá ao eleitor. Então é uma mulher muito bem sucedida no ministério fundamental da agricultura, que
carrega o país nas costas em boa medida, que tem êxitos reconhecidos no mundo todo, ou seja, uma boa gestora, diferente até também a citação feita pelo Augusto agora, diferente da mística que tentou se construir em torno da Dilma Rousseff, de boa gestora, evidentemente que era falso, isso como tudo no PT é falso. Ela é uma boa gestora. Agora, ela não tem tanto traquejo, ela não tem tanta experiência política para esse outro aspecto que o Marco Maciel tinha de sobra e que talvez o ex-ministro Braga Neto tenha mais, né? Quer dizer, esse trânsito nas esferas do Estado, essa experiência política. Então, é isso. O presidente tem uma escolha difícil para fazer e ele provavelmente está pensando, como todos, isso não é um equívoco, né, mas é uma tentação de todo candidato, ele possivelmente está pensando mais na eleição do que no governo. E o sinal a ser dado na eleição, realmente, com o Braga Neto. Ele fala sobre segurança eleitoral, porque como ministro da Defesa, o general Braga Neto esteve à frente das primeiras iniciativas para esta aferição, para esta colaboração com o Tribunal Eleitoral, que até suscitou, acho eu, a criação dessa comissão de transparência, que funciona mal, porque o TSE não quer que funcione bem, pelo visto, né? Está aí meio claudicante. Então, tem esse sinal, né, da grande preocupação hoje da sociedade brasileira, que é com a lisura da eleição. Isso que o Supremo e o TSE querem transformar em pecado. Isso não pode ser falado, porque a urna do Brasil, do Butão e de Bangladesh é o suprassumo da perfeição, né? Então, é claro que isso é o ponto mais sensível dessa eleição e o general Braga Neto é alguém que representa uma posição clara nesse aspecto. Mas, de fato, a ex-ministra Tereza Cristina, ela tem um apelo enorme, eloquente em relação ao que foi mais importante nos últimos tempos, que é o Brasil sair vivo, né, o mundo, né, mas sair vivo dessa crise de pandemia, produzindo, saindo das armadilhas todas colocadas pelas reações equivocadas à pandemia. E, de fato, é uma mulher que, de fato, se apresenta bem no aspecto que o Augusto já citou também, né, da afirmação do gênero feminino na política e na gestão. Ela é uma excelente representante, diferentemente da Dilma Rousseff. Então, o presidente tem essa escolha difícil para fazer.